Marcos Saboy. Eu vim falar um pouco dos resultados preliminares da minha pesquisa de mestrado, que é a integração de sensoramento remoto em sistemas de informação geográfica para o mapeamento de degradação da terra no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e distritos adjacentes. Esse trabalho foi idealizado por mim, por Fábio Ferreira Dias e o Mohamed Olabed, né? Fábio é o chefe do Laboratório de Ambientes Costeiros, na UF, no IGEL, e o Mohamed é um professor convidado, ele é sírio e veio a convite da FAPERJ implementar uma metodologia pioneira aqui no Brasil, que é a metodologia desenvolvida pelo Programa Prioritário de Ações do Mediterrâneo. E eu vou explicar um pouco mais adiante como funciona essa metodologia. O contexto da área de estudo, né, foi definido por uma área que fosse mais ou menos equitativa no sentido de distâncias de um polo ao outro, que cortassem o Parnaso. Então, mais ou menos um buffer ali entre... E nesse sentido foi trabalhado os limites oficiais dos distritos que estão em torno do Parnaso, né? Então, é uma área marcada por alta sensibilidade ecológica e geomorfológica, a urbanização acelerada ocupa encostas frágeis e unidades de conservação formam um corredor estratégico de biodiversidade nesses distritos, né? Então, é uma área com riscos crescentes de erosão devido também às chuvas intensas, que talvez seja o maior problema da região, né? Coloquei a título de representação uma imagem de um desastre que ocorreu em 2022, né? Muitas vidas se perdem, geralmente pessoas de baixa renda que sofrem mais com esse tipo de desastre ambiental e por falta às vezes de uma precaução, de um embasamento de um estudo, o poder público não tomou uma medida e acaba acontecendo esse tipo de desastre que é muito triste e evitável, né? Se perde um grande valor econômico. Um dos fatores contribuintes, né, para esse acontecimento é a ocupação irregular, dada às vezes por falta de opção das pessoas, né, elas acabam construindo onde podem, né, e as mudanças climáticas principalmente, né, então medidas para o futuro condizem com o mapeamento dessa área, condizem com uma observação de áreas prioritárias para serem atuadas, né, e educação e conscientização da população a todo tempo. Então, alimentar essa base científica de apoio institucional público é uma medida muito importante para ver a precaução, né, dos desastres. Então, os objetivos, né, é aplicar a metodologia desenvolvida pelo Programa de Ações Prioritárias do Mediterrâneo, o PAPRAC, né, e aplicar a equação revisada universal de perda do solo, que já vem sendo aplicada aqui no Brasil, mas a ideia vai ser integrar esses dois modelos para validar o estudo, né, como um todo, né, gerar dados mais eficazes, usar a base de dados mais atualizadas para validar tanto a equação quanto a PAPIRAC, né, verificar a eficácia pioneira dela no Brasil. Então, para além disso, vai ser realizada uma análise temporal do uso e cobertura da terra para gerar uma comparação histórica, né, do crescimento de classes, né, que são identificadas ali no uso e cobertura do solo e com base na discussão gerar recomendações, né, apresentar planejamento, estratégias, né, verificar quais áreas foram mais apontadas pelos diversos mapas que vão ser criados e integrados. Aqui a gente tem as unidades de conservação adjacente ao Parnaso, né? O Parnaso está bem ali no meio, a gente tem a área de estudo em vermelho, e a gente tem a área de proteção ambiental da região serrana de Petrópolis, a área de proteção ambiental de Guapimirim, o Parque Nacional e a Reserva Biológica do Tinguá, né? São áreas de biodiversidade que também precisam ser manejadas e tomarem cuidado com esses impactos, né, que ocorrem pela ocupação humana. Né? Então, a gente tem aqui os guias
foram desenvolvidos em 97 e 2000, são os guias desenvolvidos pelo o Programa Ambiental das Nações Unidas, e ele tem um caráter quase que universal, né, de aplicabilidade, porque ele demanda de pouco recurso, ele pode ser feito, é uma metodologia qualitativa que pode ser feita com base na interpretação visual de dados. Então, a integração de sistemas de informação geográfica e sensoriamento remoto ampliam a aplicabilidade nesse planejamento, né, nessa metodologia. É muito interessante aplicar pela primeira vez no Brasil para entender quais são as nuances, onde ela pode ser alterada, enfim. Aqui eu trouxe alguns estudos recentes que mostram que a integração da Papirac com outros sistemas possui uma validação alta, né? Possuem impactos positivos, resultados que são confirmados por validação em campo. Então, para uma pesquisa futura, essa validação de campo, que eu ainda pretendo realizar durante o mestrado, né? Ela pode trazer para a gente bons resultados, né? Coloquei aqui, ficou um pouco pequeno, mas isso aqui é uma parte do próprio guia, né, de classes, né, da metodologia, e a gente consegue verificar aqui como ele te ensina, né, como ele indica para você a interpretação visual, né? Se for algo estável, você vai aplicar ali 0, 0. Se for algo instável, vai ser 0, 1. Se for algo... Desculpa, as áreas instáveis, elas tendem a ter uma letra na frente. Então a gente vê ali se ela é local, se ela é dominante, se ela já está generalizada, se ela é irrecuperável também, né? Agora, para as áreas estáveis, geralmente começa com números, né? A gente tem áreas estáveis não manejadas, áreas estáveis manejadas, enfim, áreas reabilitadas também. Esse guia ele te indica como fazer essa interpretação visual. E aqui tem um exemplo, né? Eu observo a imagem, né, do Google Earth e aí eu verifico qual vai ser a feição, vou vetorizando ela pelo QGIS e vou descobrindo ali como classificar ela com base no guia. E aí no final a gente tem esse primeiro mapa preliminar, que é o mapa de degradação, né? Ele possui as primeiras classes e aí futuramente vai ser gerada uma matriz onde eu vou pegar cada classe e vou identificar ela como uma área que deve ser prioritária, né? Então aí eu posso inserir qualquer variável que me interessa e daí que vem a integração do modelo da equação universal do solo, né? Porque ele pode entrar dentro dessa matriz. E aí sim gerar o produto final, que é um mapa de prioridade de ações, né? Nesse mapa é interessante observar que uma das áreas de maior impacto, né, uma das classes que apresentou maior área é a L22, que é uma área de erosão generalizada, né, chegando até 9.000 hectares dentro da área. Então aponta que a área possui áreas descobertas, né, com sinais de erosão que precisam tomar uma medida, né. Mas a grande maior parte da área ainda é ocupada por áreas de floresta, né? Batendo um número bem mais alto, 76.000 hectares, né? Então, aqui a comparação de classes, né? A gente vê que o 033H está relacionado ao uso de florestas, né? E depois a gente tem a área urbana e depois a gente tem a área estável. Então a gente já vê a área estável em terceiro lugar aí nesse gráfico, um sinal de que precisa ser tomada alguma medida em relação a isso, né? E logo em quarto lugar a gente tem o manejo de agricultura, né? Áreas relacionadas à agricultura. Então, já partindo para uma comparação histórica, né, do Map Biomas, a gente vê um avanço grande na urbanização, né? Um avanço também grande no mosaico de usos, né? De 85 para 2023. Na verdade, a gente percebe até a regeneração da floresta, né? Mas a área urbana ela continua partindo um pouco desenfreada, mas a gente vê uma boa regeneração da floresta.
E a gente vê que em 2023 a segunda maior classe é o mosaico de usos, então talvez as áreas estáveis estejam relacionadas ao mosaico de usos, né? Eu acho que é uma possibilidade. E a gente percebeu uma área urbana detectada muito menor pelo, pelo Map Biomas, né? Que usa imagens do Landsat, né? De 30 metros de resolução espacial. Aqui estão as classes. As classes Map Biomas, todas listadinhas, né, mostrando aí os números e a comparação histórica. A gente vê algumas diferenças interessantes. Coloquei mais a título de ilustração para depois alguém ter interesse em analisar. A equação universal do solo, né, partindo agora para a segunda metodologia, ela é uma ferramenta essencial na quantificação de perda anual do solo, especialmente quando integrado com o sensoramento remoto. Então, a gente observa que no Brasil ela vem sendo bastante aplicada e que a alta resolução melhora significativamente a estimativa e comprimento e declividade das encostas, melhorando o mapeamento do risco de erosão. Então, a ideia vai ser atualizar esses bancos de dados e ver qual o resultado que eu vou ter. Então, temos aí a forma como foi aplicado, né? O Papyrus, como eu expliquei, uso de imagens de satélite Google Earth com a vetorização manual, enquanto a equação universal do solo eu desenvolvi um script no software R para gerar os mapas de forma prática e usando dados de entrada de base públicas, né? Com alta precisão disponível, sempre procurando os dados de maior disponibilidade, né? Para conseguir aplicar. Então a gente chega no primeiro resultado, né? São todos resultados preliminares, foi uma testagem assim das bases, mas eu tenho procurado dados mais precisos e a segunda fase agora do mestrado vai ser aumentar e melhorar a precisão desses dados. Então a gente possui o mapa de fator K, que é a erodibilidade do solo, que foi baseado em dados pedológicos da Embrapa. Então eu já fiz uma comparação com o mapa de 2005 e parece que houve uma pequena melhora, apesar da escala ainda ser pequena, né, 1 para 250 mil. Então, eu acho que pelo menos já temos um resultado preliminar e que mostra uma variedade maior do que o estudo feito antes pela Embrapa em 2005. Né? Então, aqui os dados, né, a gente vê ali na coluna mais da direita todos os fatores, né, de precipitação para cada ano. E a ideia é gerar uma média desses fatores, né, e plotar isso no mapa para aí sim gerar a comparação. Esse foi um mapa que eu ainda não consegui plotar direito, porque eu estou procurando dados mais confiáveis do que esse do INET. Eu achei os valores um pouco baixos para a área, né? Então estou validando com outras fontes, procurando dados mais confiáveis em relação à chuva, né? A gente tem o mapa de declividade, que é feito a partir daquela equação ali apresentada. Né? O fator C é com base no NDVI, que é o índice de vegetação normalizado, e aí a partir dele é possível calcular um pouco áreas com maior ou menor cobertura vegetal. O fator P foi feito com base no Map Biomas, simplesmente atribuindo os valores que são indicados pela metodologia, né, para as classes apresentadas: floresta, agricultura irrigada, urbano, pastagens degradadas, etc. Então, a integração dos modelos ela traz como objetivo central conciliar duas abordagens distintas e complementares: o Papirac, né, originado no Mediterrâneo, com uma abordagem qualitativa, e a equação universal do solo com estimativas quantitativas para validar essa aplicabilidade qualitativa. É uma inovação metodológica, né? Tem fundamento teórico, uma universalidade de fatores e adaptação na proposta. Os desafios são encontrar dados necessários, entender quais são as adaptações necessárias, né? Validar a metodologia com validação em campo, análise de sensibilidade, testar os modelos, né? Integração interpretativa e comparativa.
E a conclusão é que é uma metodologia inovadora, né, que pode ter um grande potencial aí para o Brasil e como um todo.